Boa noite, gente. Nós estamos no meio dessa série de palestras bíblicas chamada Simbiose. Não é esse o nome, o apito, tá, gente? O nome é simbiose. Esse é um termo que nós importamos da biologia. É um termo que significa uma relação entre duas espécies diferentes, e essa relação é de tal forma vantajosa entre essas duas espécies que elas não conseguem de maneira nenhuma viver uma sem a outra. Isso é a simbiose na biologia. Só que nós estamos tratando dessa palavra a partir da igreja e a partir dos mandamentos de mutualidade que Cristo deixou para a gente. Não somente Cristo, como as cartas também. Existem muitas expressões no Novo Testamento, tais como aceitai-vos uns aos outros, como nós vimos na semana passada, acolhei-vos, e uma série de outras expressões que têm essa mesma estrutura, uns aos outros. E nós hoje vamos falar sobre um desses mandamentos de mutualidade. Antes eu queria passar um videozinho para vocês, já para introduzir a gente nesse tema. Vamos ver se eu consigo aqui. Aí. Vamos ver esse vídeo? Laura. Hey, Lord. So how did it go with Kat? Did you talk to her? Oh, well, Lord, not exactly. Did you forgive her? Well, Lord, I mean, I was just thinking, like, why should I forgive her? Because I asked you to. Well, yeah, I know you did, Lord, but why? Well, you shouldn't have to know why, just that I asked you to do it. Well, that doesn't make any sense, Lord. I mean, you don't understand the situation. Kathleen has an attitude problem. Laura, you believe that I know what is best for you and for Kat? Well, yeah, Lord. Then you'll do this. But, Lord, This is no different than when I've asked you to do anything else. yes, this is, Lord. This is way different. When I asked you to quit your job, you quit. Well, of course, Lord, but I didn't like my job, so I was happy to leave, you know? I mean, this is way different. Okay, Lord, you know what? I've got an idea. How about we give it a week and I'll pray about it? I'll give you my answer now. But, Lord, Look, Kat's coming by here very soon. she's coming okay? by here. Yes. Well, let's go. Now's your No, chance to talk to her. I want you to forgive Lord, you her. don't understand. Hey, Laura, Hi. hi. It's been like Hi. 2 weeks since we've had Wow, coffee. yeah. Oh, it has. We should totally get together this week. Wow, I can't do that. I am so busy. Oh, Yeah. well, how about next week? Well, you know, actually, I don't think it's going to happen for a while. Oh, well, is everything okay? Oh, yeah, everything's great. Uh-huh. All right, I guess I'll just, see you later then. Bye. Lord, did you hear that attitude? I thought you were going to forgive her. I thought you said we could wait a week, Lord. No, you said that. Okay, Lord, you're being unreasonable, okay? Why don't you just go talk to Kathleen and have her come to me and ask for my forgiveness? Laura, you need to obey. I want you to forgive Kat. But Lord, Why do you keep calling me Lord? You won't even do what I ask. Bom, você já percebeu que o nosso tema hoje é perdão. Perdoem-se uns aos outros. É um mandamento de Cristo. No entanto, quando a gente fala sobre esse mandamento, a gente pode simplesmente caminhar por uma avenida. Simplesmente Jesus manda, nós temos que perdoar, e essa é a mensagem. Acabou, vamos embora para a nossa casa sabendo que Jesus nos mandou perdoar e nós temos que fazer isso. Só que nós sabemos que a prática da nossa vida, o dia a dia, as relações interpessoais são um pouco mais difíceis e as perguntas demandam respostas um pouco mais complexas e profundas do que simplesmente Jesus mandou perdoar, então você tem que perdoar. Na verdade, existe um pastor chamado Osmar Ludovico que nos acompanha, algumas pessoas aqui também conhecem muito bem ele. E ele gosta muito de falar sobre a arquitetura dos lugares de culto. Então, eu me sinto muito apropriado para falar sobre isso aqui, porque, por exemplo, na igreja que eu estava ano passado, o lugar de pregação, o púlpito, ficava num lugar um pouco mais elevado
que o restante das pessoas. Então é comum as pessoas que vão pregar lá chegar, eu subi aqui de tal e tal forma, assim. Como aqui o lugar de pregar é abaixo de vocês, eu sinto que essa arquitetura aqui desse espaço é propício para eu falar exatamente isso que eu quero dizer. Na verdade, o lugar de pregação é um lugar que a gente precisa descer. E eu me lembro muito do Osmar falando sobre isso numa capela que a gente estava, que justamente o local de púlpito e o local onde ficava a mesa da ceia e a palavra de Deus aberta era lá embaixo, como aqui, um anfiteatro, e ele ficava lá embaixo. E ele estava falando sobre a necessidade que nós temos de, à medida que a gente se aproxima da palavra e à medida que a gente se aproxima da mesa da comunhão, a gente precisa descer a lugares profundos, a respostas mais complicadas, a coisas da nossa alma, do nosso coração, que muitas vezes nos angustiam. Respostas muitas vezes que quando a gente continua no alto, a gente continua na superficialidade das relações e das respostas fáceis, a gente não se preocupa muito com esse tipo de coisa. Mas hoje é um dia, e eu particularmente me sinto assim, realmente abaixo de vocês, para tratar de assuntos complicados para mim. Eu assumo isso, que essa questão de perdoar é uma questão complexa para mim. E eu acredito que para você também. E eu queria conversar com vocês, e a minha esperança é que não seja simplesmente uma transferência de conhecimento ou algumas dicas práticas para você aplicar, 3 passos para você perdoar o seu irmão. Não. Mas eu queria que a gente conseguisse, de alguma forma, colocar a nossa própria alma em xeque quando a gente conversar sobre essa questão do perdoem-se uns aos outros. Então eu queria realmente que essa fosse uma conversa franca entre nós. Eu quero ser o mais sincero possível e também gostaria que você, ao ouvir, também estivesse com o seu coração aberto para essa sinceridade. Então eu queria, desde já, abrir alguns textos. Nós temos aqui algumas Bíblias aqui com a nossa equipe de recepção. Se você quiser, basta você levantar uma de suas mãos, que alguém vai chegar até você com uma Bíblia, ali lá no fundo. Nós vamos ler alguns textos bíblicos. Vai estar projetado aqui, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, também é bom. Nós vamos então começar com esse texto aqui, de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, 15, de 5 até o 14. Esse é apenas um dos textos onde nós encontramos, então, essa expressão do perdoai-vos uns aos outros. Diz assim: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e, vamos ler comigo? Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Esse é um primeiro texto que nós temos, essa expressão. Eu gostaria de ler um outro antes de voltar a comentar sobre esse. Efésios 4, de 25 a 32. Esse texto diz assim: vocês vão reparar que eles se parecem bastante. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não peguem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir
com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Como? Perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Eu queria fazer uma breve comparação entre esses dois textos aqui. Nós temos Colossenses 3, de 5 a 14, e nós temos Efésios 4, de 25 a 32. Esses dois textos mandam a gente abandonar algumas coisas e buscar outras coisas. Quais são essas coisas? O de Colossenses manda a gente abandonar a imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus, ganância, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente, mentira. Isso tudo são coisas que o corpo de Cristo deve se manter longe. O de Efésios diz que a gente deve abandonar a mentira, a ira, o furto, a palavra torpe, a amargura, a indignação, gritaria, calúnia, maldade. Essas são coisas que nós devemos abandonar, segundo esses dois textos. E o que nós devemos buscar como igreja, como um povo que se propõe a seguir aquilo que Cristo ensinou? Nós devemos buscar, segundo o texto de Colossenses, buscar a compaixão, a bondade, humildade, mansidão e paciência. O texto de Efésios vai dizer que nós devemos buscar a verdade, a paz, o trabalho, a edificação, a bondade e a compaixão. Lindo isso, maravilhoso. Uma forma de viver impecável. Quem dera se a gente pudesse realmente viver como igreja de acordo com esses textos aqui. O problema é que nós estamos conversando aqui a partir da nossa franqueza, da realidade da nossa vida. E nós sabemos que muitas vezes nós não agimos dessa forma aqui. E se o texto parasse aqui, simplesmente dizendo aquilo que a gente deve abandonar e aquilo que a gente deve buscar, todos nós estaríamos num beco sem saída. Porque a gente sabe que a gente não consegue cumprir todas essas coisas. É por isso que no final de cada um desses textos aqui, existe um versículo. O de Colossenses vai dizer assim, olha, perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. E façam isso como o Senhor fez com vocês. Porque sabe que muitas vezes, eu vou falar mal do meu irmão, a maledicência vai estar presente no meio da igreja. E aí eu vou precisar apelar para o último versículo. Eu vou precisar que alguém me perdoe. Ou então eu vou precisar confessar esse meu erro ao próximo. E eu vou precisar contar com o perdão dele. O de Efésios também fala sobre isso. Perdoem-se mutuamente, com o mesmo princípio. O princípio de que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Nós temos aqui uma sequência daquilo que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Mas nós trabalhamos na sinceridade de que muitas vezes nós fazemos e nós deixamos de fazer as coisas. E nós precisamos contar com o perdão. É por isso que Bonhoeffer fala naquele seu livrinho pequenininho, porém preciosíssimo, chamado Comunhão. Ele vai dizer o seguinte: é possível que jamais se rompa aquela última barreira que os separa da comunhão, ele falando dos cristãos, porque eles vivem juntos como pessoas crentes e piedosas, não como pessoas descrentes e pecadoras. A comunhão piedosa não permite que alguém seja pecador. Por isso, cada pessoa precisa esconder o pecado de si mesma e da comunidade. Portanto, ficamos sozinhos com o nosso pecado, na mentira, na hipocrisia, pois não há como negar. Nós somos pecadores. Nós partimos dessa premissa. Nós somos pecadores. Porque se essa premissa não for verdade, nós não precisamos falar sobre perdoem-se uns aos outros. Nós falamos de perdoar uns aos outros porque nós somos pecadores. E não há como esconder. E se a gente simplesmente esconder isso, a gente vai estar brincando de ser crente e ser piedoso. Mas essa é uma mensagem para os descrentes e para os pecadores. Para aqueles que confessam, aqueles que batem no peito e dizem, ai de mim, Senhor, porque eu sou pecador.
Aquele que levanta a voz no meio da igreja e diz: olha, obrigado, Senhor, porque o Senhor não me fez como esses outros pecadores. Esse não precisa dessa palavra. Mas aqueles que se reconhecem pecadores, sabe que muitas vezes pisa na bola com alguém, ou então sofre de alguém algum maltrato, precisa ouvir dessa palavra. Perdoem-se uns aos outros. O perdão, na verdade, é aquilo que possibilita a perpetuação da simbiose. Nós ouvimos semana passada sobre o aceitem-se uns aos outros. Mas até isso, muitas vezes, nós não conseguimos fazer. Muitas vezes a gente não consegue aceitar determinados tipos de pessoas. Nós vimos aqui no final do sermão do domingo passado algumas fotos. E muitas delas causaram um incômodo dentro do nosso coração. Como é que eu vou aceitar esse tipo de gente? Muitas vezes a gente não consegue. Mas é justamente por isso que nós temos o perdão. Nós vamos ouvir sobre suportar uns aos outros. Muitas vezes a gente não consegue. É por causa do perdão que a simbiose se perpetua. É por causa do perdão que a gente pode continuar vivendo em simbiose, mesmo após os erros, mesmo após a gente não cumprir uma série de coisas que a Bíblia nos pede que assim façamos. Eu quero, a partir daqui, fazer uma pergunta a você, então, que a gente se fez lá no nosso pequeno grupo, essa semana, falando sobre aceitação. Há limites para isso? Legal a gente falar sobre perdão, né? Jesus manda, entendemos o porquê disso, a importância de ter esse mandamento de mutualidade na igreja, mas há limites para isso? Há algum limite do que eu devo perdoar ou que eu não devo perdoar? Será que eu tenho que perdoar qualquer pessoa indistintamente, quantas vezes for necessário? Será que é isso? Essa mesma pergunta, o nosso grande amigo, que a gente se identifica tanto, Pedro, né, fez a Jesus. Lá em Mateus 18, 21 até 35, existe essa pergunta de Pedro. Não sei se você lembra dessa pergunta. Ele diz assim: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Há limites para o perdão, é o que Pedro está falando. Até 7 vezes, Senhor, num mesmo dia, eu tenho que perdoar 7 vezes a pessoa num mesmo dia? E o que Jesus responde? Eu lhe digo, não até 7. Mas o quê? Pode ler comigo? Mas até 70 vezes 7 num mesmo dia. Será que Jesus está querendo dizer assim, ó, quando chegar nesse limite, você está liberado para não perdoar mais? É isso? Não. Ele está dizendo assim, olha, não tem limite para o perdão. Que difícil. Não tem limite para o perdão. E aí Jesus vai contar uma parábola, porque ele sabe que essa mensagem é difícil. E precisa de uma história para nos exemplificar como é que essa coisa acontece de perdoar um irmão até 70 vezes 7. Ele vai contar uma parábola. E eu queria trazer também esse texto aqui para a gente conversar. Esse texto é a sequência do texto aqui de Mateus 18. Veja só comigo essa parábola. Por isso, o reino dos céus é como o rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido.
Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o Senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Nós temos aqui uma parábola que Jesus conta sobre um rei, um senhor, que foi acertar as suas contas, pegar todo mundo que estava devendo, os caloteiros do império, e chegou às suas mãos, à sua presença, um que devia uma quantidade enorme de dinheiro. Alguns estudiosos vão dizer que para esse servo pagar tudo que ele devia, ele deveria trabalhar 200 anos para pagar tudo que ele devia. Era uma quantia impagável, não dava para ele pagar nunca. No entanto, ele devia esse dinheiro. Então o rei mandou então vender toda a família, ele é escravo, para pagar a sua dívida. Tudo que ele possuía, ele implorou: perdoa, não faz isso comigo. Coração bom, o rei rasgou a sua dívida. Não tem mais dívida, eu te perdoo. Vai livre. E ele foi, e no caminho para casa encontrou outro que devia a ele 100 denários, uma quantia pequena. E ele fez questão do seu valor, uma quantia bem menor do que ele devia, e colocou aquele outro por uma quantia bem menor na cadeia. Então a história continua, o rei manda chamar ele de novo e prende ele com essa mensagem, que assim como o mesmo texto lá daqueles que a gente leu lá no início, aqueles 2 textos de Colossenses e Efésios, assim como Cristo. Esse rei aqui simboliza Cristo e como ele nos perdoou uma dívida que nós não tínhamos como pagar, a dívida do nosso pecado. Ele pagou no nosso lugar. E assim nós devemos perdoar aqueles que são os nossos conservos, servos juntos do mesmo Senhor. Essa é a mensagem da parábola. Nós encontramos aqui nessa parábola 2 verdades, e eu queria comentar sobre elas. A primeira é que todos nós, eu e você, temos alguém a perdoar. As parábolas de Jesus são universais, ou seja, todo mundo pode se encaixar em qualquer tempo nos personagens dessa parábola. Todos nós somos esse servo que tem alguém que nos deve. Todo mundo tem alguém que deve a você. Todo mundo tem. Todos nós temos a quem perdoar. Mas também é verdade que todos nós temos algo a confessar. Todos nós. É uma realidade universal. Nós temos ao mesmo tempo a quem perdoar e nós temos algo a confessar. Uma outra verdade que nós encontramos é que o perdão e a confissão têm relação direta com o outro, com os nossos conservos, com o nosso próximo, aquele que está do nosso lado, mas também tem a ver com Deus. Perdoar o outro não é simplesmente uma relação humana, pessoal, mas é algo que nós aprendemos de Deus, que nós temos um referencial. Esse referencial é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Então eu queria trabalhar com vocês hoje, alguns minutinhos a mais, sobre essas 2 verdades aqui. Primeiro, nós temos, todos nós, algo a perdoar, então nós vamos conversar um pouquinho sobre o perdão, e algo a confessar. Vamos conversar um pouquinho sobre confissão, na perspectiva de um movimento em relação ao outro e um movimento que nos identifica com o próprio Deus. É isso então o que nós queremos conversar aqui hoje. Então, primeiro, esse movimento com relação ao outro, a partir da realidade da confissão. A confissão, em primeiro lugar, ela quebra o ciclo da justificativa. O pecado, as rixas interpessoais, estão sempre dentro de um ciclo. E esse primeiro ciclo que eu quero comentar com você é esse ciclo de justificativa. É verdade que nós temos muita dificuldade em romper esse ciclo de justificativa.
nós encontramos vários subterfúgios para nos esconder o nosso pecado e justificar o nosso erro. Porque é muito mais fácil a gente justificar o erro do que simplesmente confessá-lo. Justificar o erro é um ciclo interminável e super criativo. Tem pessoas que usam a criatividade de uma forma espetacular para se justificar. Encontrar alguma justificativa para aquilo que ela fez, para o seu erro, para o seu pecado. Eu quero listar algumas. Primeiro, a generalização. Todo mundo faz isso? Ou então, eu sou assim mesmo. Todo mundo sempre agiu dessa forma. Isso é assim mesmo. As pessoas agem dessa forma e acaba generalizando a situação, se encaixando, não especificamente o meu erro foi esse. Não, mas generaliza. Até errei, mas é o seguinte, é a multidão dos meus pecados, né? Tem gente que vai orar e vai dizer, Senhor, me perdoa pela multidão dos meus pecados, por todos os meus pecados. Na verdade, isso acontece nas relações interpessoais também. Me perdoe por eu ser assim, tão difícil. Difícil é uma palavra super genérica. É generalização. Qual é o seu erro? A confissão tem que ser um pouco mais específica do que simples, eu sou uma pessoa má assim mesmo, eu sou difícil. Não, não é. Precisa ser específico na sua confissão. Segundo, a transferência. A gente vê claramente na história de Adão e Eva, lá no jardim, quando o Senhor vem e fala, Adão, você comeu da árvore que eu falei para você não comer. E aí Adão faz o quê? Transfere a culpa. Para quem? Para o próprio Deus. Foi essa mulher que o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me deu essa mulher. Transfere a culpa para o outro ao invés de assumi-la, de confessar. A gente muitas vezes faz isso, transfere para o outro a responsabilidade. Mas também é porque você não teve a infância que eu tive. Isso é culpa dos meus pais, porque eu tive uma infância muito difícil, eu sou traumatizado, por isso eu faço essas coisas desse jeito. É verdade que muitas vezes há fatores psicológicos, mas é muito o caminho para a cura não passa pela transferência, mas passa pela confissão do seu erro. Depois, essa pseudodignidade que nós temos. Eu me lembro, quando fala sobre essa pseudodignidade, eu me lembro eu não me lembro o nome da atriz, mas ela estava recebendo um Oscar de melhor atriz esse ano passado. E ela estava subindo lá no palco e de repente ela caiu. Você lembra dessa cena? E ela caiu lá subindo no palco e aí levanta como se nada tivesse acontecendo. Essa é a imagem da pseudodignidade. Já errou, já caiu, já não tem mais dignidade nenhuma. Às vezes a gente cai, tropeça na rua, levanta rapidinho, como se nada tivesse acontecendo, mas caiu. Tem gente que viu, errou, assume a culpa. Não fica fingindo que nada aconteceu, que você é digno de alguma coisa. Assume a culpa. E, por último aqui, a autoabsolvição. Tem gente que acha que tem esse poder de se absolver. Vamos esperar o tempo passar, isso aí vai cair no esquecimento. Ou então, simplesmente eu vou falar com Deus no meu quarto e vou confessar o meu pecado a Deus. É ótimo. Isso faz parte da nossa espiritualidade. É uma das disciplinas, importantíssimas disciplinas espirituais, a confissão no seu quarto secreto para Deus. Mas muitas vezes essa conversa se torna tão subjetiva que a sua absolvição vem de você mesmo e do seu psique, achando que você não precisa se confessar com os outros. Quem vai dizer que você está absolvido do seu erro é Cristo, sim, mas através da boca do irmão, quando diz, meu irmão, você está perdoado. É palavra de Cristo te absolvendo, não de uma forma subjetiva, mas de uma forma objetiva, dizendo que realmente você está perdoado pelo corpo de Cristo, representado pelo seu irmão. Santo Agostinho vai dizer que recusar a confissão é ocultar de Deus, é ocultar Deus aos nossos olhos, para que o brilho da sua face não ilumine a verdade sobre o meu caráter.
O que acontece é que confessar é se colocar diante do espelho e ver que realmente nós somos falhos. Realmente, eu e você, quando se olha no espelho, a gente não é um gatinho fofo. A gente é uma fera capaz de matar. A gente é perigoso mesmo. E a confissão faz isso com a gente. A confissão quebra esse ciclo de justificativas. A confissão é um ponto final nisso. Eu não quero mais me justificar. Eu quero me confessar. Eu errei mesmo. E é por isso que eu estou aqui diante de você, meu irmão, dizendo: eu errei. Preciso do seu perdão. Essa é a questão da confissão, quando a gente fala desse movimento em direção ao outro. Mas também tem o outro lado. Se é verdade que muitos precisam confessar ao outro, precisa pedir o perdão do outro, é verdade também que muitos outros, ou até as mesmas pessoas, precisam liberar o perdão, precisam perdoar o outro. E há um outro ciclo aqui que o erro e a falha e os conflitos interpessoais geram em nós, que é o ciclo do ressentimento. Se por um lado tem o ciclo da justificativa, existe também o ciclo do ressentimento. Gente que fica remoendo os mesmos erros. A palavra ressentir, ressentimento, é isso mesmo, é sentir de novo, e de novo, e de novo. Tem gente que não consegue quebrar esse ciclo. E toda vez que encontra aquela pessoa, a dor daquele trauma volta da mesma maneira que foi a primeira vez. É como uma ferida ainda aberta, ainda cicatrizando, com casquinha, e você vai lá e toda vez que encontra uma situação parecida, ou encontra aquela mesma pessoa, ou se depara com situações semelhantes, você vai lá e vai coçar aquela ferida. E aquela casquinha então se desfaz, e aquela ferida começa a sangrar de novo. Isso é ressentir, é sentir a mesma dor de novo, e de novo, e de novo. Perdoar é realmente cicatrizar a ferida. É não sentir de novo a mesma dor. É por isso que a gente fala, quando a gente está falando sobre perdão, a gente não está falando de justiça. A gente está falando de graça. A justiça tem uma maneira correta, lógica de pensar. Ele fez isso, ele merece aquilo outro. Mas o Evangelho traz para a gente uma nova forma de pensar, que muitas vezes na nossa mente é ilógica, que é a maneira de pensar da graça, que é o raciocínio gracioso com o outro. Ele não merece, ele errou, mas eu o perdoo. Isso não tem a ver com justiça, isso tem a ver com graça. E você pode falar: não, mas isso não é justo. Eu estou pensando aqui em fulano de tal. E não é justo eu perdoá-lo. É porque você não sabe o que ele fez comigo. Mas o Evangelho traz, não é justiça, gente. A proposta é diferente. A proposta é graça. É dar de graça. Só que tem uma boa notícia. A boa notícia é o seguinte, que quando a gente perdoa, nós é que somos agraciados. Quando a gente transmite graça, a graça volta para a gente. E volta para a gente em termos de liberdade. Porque o perdão, gente, é simplesmente soltar uma grande bola de ferro que está presa no nosso calcanhar e que a gente fica andando com ela. E quando a gente perdoa, é simplesmente tira essa bola e deixa ela para lá. O grande peso daquela pessoa que te feriu agora não fere mais. Agora você dá a ela uma nova identidade. Se para quem perdoa a graça traz liberdade, para quem é perdoado, a graça traz uma nova identidade, porque a pessoa que você antes olhava e via nela o delito dela, agora quando você olha para ela, você não vê o seu erro, você vê para além do erro daquela pessoa. Você separa o delito da pessoa. Veja essa citação aqui. A primeira e geralmente a única pessoa a ser curada pelo perdão
é a pessoa que perdoa. Quando genuinamente perdoamos, libertamos um prisioneiro. E então descobrimos que o prisioneiro que libertamos éramos nós mesmos. Agora, aquela pessoa, o delito dela não tem mais poder sobre você. Aquela ferida já não dói mais em você. Você está livre dessa ferida. Isso é perdão. É liberdade. É experimentar essa liberdade entre os irmãos. Esse é um primeiro movimento. Um movimento em direção ao outro que quebra esses dois ciclos. O ciclo da justificativa e o ciclo do ressentimento pela confissão e pelo perdão. Mas tem um outro movimento que eu compartilhei com vocês, que é um movimento em direção a Deus. E também nós queremos conversar sobre a confissão e o perdão a partir desse movimento em direção a Deus. Um movimento que nos identifica com Deus. Lembre-se que o nosso padrão é o próprio Jesus. Nós devemos perdoar-nos mutuamente como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Esse é o nosso paradigma. A confissão e o perdão nos identifica com Cristo. De que forma? A confissão nos identifica com a morte de Cristo. Veja só o que diz lá em 1 Pedro. Ele mesmo, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. O que esse texto está dizendo aqui é que a morte de Jesus foi feita pelos pecados, pelos erros, pelo meu e o seu erro. Quando nós confessamos, nós estamos nos identificando com essa morte de Cristo. Tem pessoas que pensam que a humilhação de Cristo foi se tornar homem, foi ser reconhecido em figura humana. Essa não é toda a verdade. A maior e mais pesada humilhação de Jesus Cristo foi levar sobre si os nossos pecados. É assumir a culpa por algo que não fez. Essa é a maior humilhação de Jesus Cristo. Assumir a culpa. E quando a gente assume a nossa culpa, nós estamos nos identificando com essa mesma humilhação, com essa morte de Jesus Cristo. Veja só o que Bonhoeffer vai falar sobre isso. A confissão ao irmão é a mais profunda humilhação. Machuca, torna-o pequeno, abate a soberba horrivelmente. Apresentar-se ao irmão como pecador é uma desonra quase insuportável. Na confissão de pecados, o velho Adão tem uma morte vergonhosa, sob dores horríveis, perante os olhos dos irmãos. Forte isso, não é? Mas esse é o caminho da identificação. É tão forte quanto a morte na cruz de Cristo. É dizer, irmão, eu morri. Eu confesso o meu erro. Eu morro diante dos seus olhos. Eu confesso, morri. Sou falho. Isso é confessar. Só que a gente se identifica não só com a morte de Cristo, mas a gente também se identifica com a sua ressurreição. Só está pronto para ressuscitar aquele que em primeiro morreu. Não se pode ressuscitar, experimentar de uma vida nova, sem antes morrer. A semente só brota quando morre. Veja só, nós nos identificamos com a ressurreição de Cristo também, quando nós confessamos o nosso erro ao próximo, morremos diante do olho, diante dos olhos do meu irmão, então eu estou preparado para uma nova vida. Uma nova vida que quebra o domínio do pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre nós, porque eu o confessei. Quando eu confesso, eu quebro esse domínio do pecado sobre mim, do meu erro. Eu estou pronto para experimentar agora uma transformação. Aquilo que antes eu fazia e machucava o meu irmão, eu confessei e agora eu estou livre desse poder.
para experimentar um novo estilo de vida a partir da comunhão com o meu irmão. A confissão nos identifica com a morte de Cristo. Mas nós temos também o perdão. E o perdão nos identifica não com a morte, mas com a própria encarnação de Cristo. Veja só o que 2 Coríntios vai dizer para a gente. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para nele nos tornássemos justiça de Deus. Veja só, Jesus, ele simplesmente poderia olhar lá de cima do céu, olhar para a terra, nos ver e simplesmente dizer, está perdoado, deixa isso para lá. Mas não é isso que ele faz. Ele vem e se torna pecado por nós. Ele que não tinha pecado nenhum, toma o nosso lugar, se encarna como figura humana. Ele se fez homem, como eu e você. Sabe o que isso nos ensina com relação a perdão? É que perdoar o outro é ter a consciência de que o mesmo mal que habita no outro, habita em você também. Eu só estou pronto a perdoar alguém quando eu sou capaz de dizer assim, eu potencialmente faria o mesmo que ele fez. Se estivesse com as mesmas condições, se tivesse a mesma história, se estivesse no mesmo momento de vida, porque o mesmo mal que habita nele, habita também em mim. Habita também em mim. É difícil isso, porque é se colocar no lugar do outro, é se fazer o pecado do outro, é fazer com o outro o que Cristo fez conosco. Se colocar no nosso lugar. É colocar-se no lugar do outro. É encarnar o erro do outro. É dizer, eu estou pronto a te perdoar porque eu entendo você. Eu entendo você. É dizer assim que o ofendido é igual ao ofensor. Somos iguais. Nós estamos sofrendo do mesmo vírus, da mesma doença. E é uma doença que afeta todo mundo. E da mesma maneira que você, meu irmão, está me pedindo perdão, eu também poderia estar no seu lugar, e eu entendo você. E eu posso te perdoar porque eu estou entendendo a sua dor. Estou entendendo o seu erro, porque eu consigo de alguma forma encarnar a sua dor, o seu erro. Foi por isso, pela encarnação de Jesus, pela história de Jesus, pelos seus 33 anos, e não somente pelos 3 de ministério, muito menos pela última semana dele em morte, que ele é capaz de chegar no último momento da sua vida e dizer, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Veja, aquelas pessoas ali estavam pedindo perdão para Jesus? Não. Elas estavam arrependidas do seu erro? Não. Estavam ali maltratando Jesus, estavam ali cuspindo nele, batendo nele, humilhando Jesus fisicamente. Mas Jesus chega e diz assim, olha, eu estou livre disso. Eu não estou levando essa bola de ferro presa no meu pé. Os cravos estão na minha mão, mas essa bola não está no meu pé. Porque eu perdoo. Porque eu entendi durante a minha vida como o ser humano pensa e como é ele e os seus erros e as tentações que ele sofre. Eu entendi isso. E por isso eu posso chegar agora, pendurado na cruz, sofrendo toda essa humilhação e posso dizer, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele entende a nossa dor. E nós devemos perdoar o nosso próximo dessa mesma forma. Só perdoa quem consegue se colocar no lugar do ofensor. Resumindo, o que a gente falou então hoje? A confissão quebra o ciclo da justificativa, um ciclo interminável, que só é quebrado com a confissão. E isso é feito através da identificação com a morte de Jesus. É deixar que o seu velho homem, a sua velha natureza, morra vergonhosamente diante do seu irmão. E também tem o outro lado da moeda, o perdão. O perdão, ele quebra o ciclo do ressentimento, do sentir de novo
do coçar a ferida ainda aberta. E isso é feito através da identificação com a encarnação de Cristo. Quando eu sou capaz de dizer o mesmo mal que habita no outro, habita em mim também. Por isso eu estou pronto a perdoar. Esse primeiro, o quadrinho do meio vai dizer o que nós devemos fazer. O quadrinho depois ele vai dizer o como nós devemos fazer. Para a gente terminar, eu queria contar uma história sobre perdão. Não sei quantos de vocês já viram esse filme. Vocês viram? Os Miseráveis, um musical belíssimo, que não sei se foi o vencedor do Oscar, foi? Não, né? Mas foi? Acho que não, né? Foi quase. Enfim, é um filme belíssimo. Se você não viu, veja. É uma adaptação da obra de Victor Hugo, Os Miseráveis. Esse filme conta a história de o seu personagem principal o Jean Valjean, é assim que fala? Jean Valjean. Então, esse cara, Jean Valjean, ele passou, enfim, é isso, né? Entendeu? O Jean, ele passou 19 anos em uma cadeia com trabalhos forçados por roubar pão. Ele roubou um pão e ficou 19 anos sofrendo humilhações numa cadeia sub-humana. E esse tempo nessa cadeia fez dele um homem com uma casca de ferida muito, muito forte, muito grossa, e ele se tornou uma pessoa extremamente perigosa, agressiva, e ninguém poderia ir contra essa pessoa, esse Jean, e ele vencia todo mundo nas lutas e nada poderia barrar ele. Então ele saiu depois de 19 anos da cadeia, e naquela época eles recebiam um cartãozinho dizendo que eles eram ex-prisioneiros e nenhuma pousada poderia receber essas pessoas. Então ele ficou rodando por alguns dias na rua, ninguém o aceitou, ninguém o acolheu, e ele então até encontrou um sacerdote, um padre, um bispo, e esse bispo o acolheu dentro de casa. Deu a ele uma cama, comida, ele comeu, já estava há dias sem comer. Ele comeu e deu uma cama confortável para ele. Ele estava lá deitado na cama, esperou o bispo dormir e as outras pessoas lá do local dormirem. Quando estava na calada da noite, ele se levanta, ataca ali um armário e pega toda a prataria e foge. Quando chega de manhã cedo, os policiais pegaram ele na rua e trouxeram ao bispo, e quando o bispo olha para ele, os policiais, na expectativa de que o bispo confirmasse ali o roubo, e para lançar ele de novo na cadeia, com aqueles mesmos maus tratos, o padre então chega, e aqui é um trecho do livro dos Miseráveis. Ele diz assim: "Então você está aí?", gritou para Valjean. "Muito bem. Que bom vê-lo de novo. Você esqueceu que lhe dei também os castiçais. São de prata como o resto, valem bem os 200 francos. Esqueceu de levá-los?" Jean Valjean arregalou os olhos, olhava para o velho homem como uma expressão que palavras não podiam traduzir. O bispo chega para os policiais e dizem: "Não, ele não roubou nada, eu doei todas essas coisas para ele. E olha, não só o que ele levou, mas esses castiçais aqui também ele esqueceu de levar, toma mais aqui." E leva. E depois que os policiais então saem, ele fica sozinho ali com o Valjean, e ele diz assim: "Olha, use esse dinheiro para fazer bem para o próximo." Essa foi uma experiência impactante na vida desse personagem aqui. E o resto do filme inteiro, do livro, do filme, ele passa com essa cena reverberando dentro de si. E ele passa então a fazer o bem ao próximo. Ele passa a acolher as pessoas de alguma forma meio estranha, ainda com os traumas da cadeia, daquela pessoa que ele era. E tem o velho homem lutando com um novo homem. Enfim, há um outro personagem, e por isso que essa história aqui é interessante, porque nós temos os dois lados, onde o perdão se encontra e onde o perdão não se encontra. Há um outro personagem aqui, o Javier,
um policial que estava com ele lá na cadeia e que passa o filme inteiro tentando pegar o Jean Valjean. E aí no final do filme, vou contar o final do filme. Vou contar o final. Chega... Vou contar, gente. Vou contar. Sabe por que eu vou contar? Eu vou contar porque vai ser mais abençoador contar o filme do que você depois ver. Então veja só. No final do filme, o Jean Valjean salva a vida do Javier. Só que essa cena é uma cena da redenção do Jean Valjean. É aquela mesma graça que ele recebeu de perdão, salvou a vida dele lá no final. Ele agora, ele consegue fazer bem ao outro. Ele já não tem aquela ferida, ele já não tem esse ciclo de ressentimento, mas ele é capaz de dar graça ao outro, de perdoar ao outro. Só que, pelo contrário, o Javier não encontrou graça. Ele não conseguiu quebrar esse ciclo de ressentimento. E esse conflito entre a graça e a justiça é tão forte no coração do Javier que ele acaba se jogando de uma ponte e acaba se matando. Eu acho que é mais ou menos essas duas pessoas como Pedro e Judas. Judas não conseguiu entender a graça de Jesus Cristo. E o ressentimento dele o levou a tirar sua própria vida, assim como Javier. Pedro entendeu, apesar de ter negado Jesus 3 vezes, ele entendeu a graça. E depois disso foi um grande apóstolo, levando graça aos outros. Como é que é você? Com quem você se identifica? O caminho do perdão é o caminho que te leva à vida. Não somente vida para você, como vida para aqueles que estão ao seu lado, ao seu redor. É vida de simbiose. É vida de comunidade. Você, durante essa mensagem, com certeza você pensou em algumas pessoas. Pessoas que você precisa procurar para confessar o seu erro, ou pessoas que você precisa procurar para perdoá-las. Para perdoá-las. Qual caminho você quer seguir? O do Jean Valjean, do Javier, de Pedro, o de Judas? O caminho sem perdão é o caminho de morte. É um caminho que não há saída. É um ressentimento que nos corrói por dentro, que não nos permite viver nem simbiose, nem qualquer outra vida. Porque, como a gente falou no início, a simbiose é uma relação vital. Se você quer viver sem simbiose, simplesmente você não quer viver. Não há vida sem simbiose. Você precisa do seu irmão. É por isso que aqueles que vivem num ciclo de ressentimento ou de se auto-justificar o tempo todo estão caminhando rapidamente para a morte. Davi percebeu isso de tal forma que ele encarnou isso na sua própria pele, dizendo: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. É uma morte física. Há doenças da culpa. Pessoas às vezes ficam doentes porque a pressão psicológica é tão grande por não perdoar, por estar ressentida com alguém, ou simplesmente por não quebrar esse ciclo de justificativa, que sentem a dor no próprio corpo. É um caminho de morte. Aonde você quer e qual caminho você quer trilhar? Aonde você quer aportar o seu barco? Um caminho de perdão, de confissão, ou um caminho de ressentimento, um caminho de autojustificativa? Não é fácil, de maneira nenhuma. É por isso que o caminho para isso é um caminho de morte que visa ressurreição. É um caminho de encarnação. Que Deus nos abençoe. Eu queria encerrar passando esse vídeo. Depois desse vídeo, eu queria que você tivesse alguns minutinhos de oração silenciosa para deixar que essa mensagem caia em terreno fértil dentro do seu coração. Como uma semente que é lançada e que a minha esperança é que encontre no seu coração uma terra boa, pronta para germinar. Vamos ver esse vídeo? Você quer perdoar? Então decida. Perdão é uma decisão. Você quer perdoar?
Então, ao decidir, decida também matar os temas como ilustração para sempre. Se você diz que perdoou apenas porque aceitou o culpado, mas lembra ele de seu erro sempre que ele erra, então você não perdoou, apenas o sequestrou a você. O perdão não tira a nossa memória dos fatos, mas tira a emoção deles. E além disso, mata o fato passado como argumento para a vida contra a pessoa. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém mesmo depois de perdoar o ofensor. Aliás, até para que duas pessoas se separem, é essencial que se perdoem. No entanto, se decidem continuar perdoadamente juntos, então que o tema da ofensa não volte nunca mais. Cada ofensa é uma ofensa. Quem perdoa lida com cada uma, não com o montante das ofensas, pois se a cada nova ofensa tudo voltar, é porque perdão nunca houve. Jesus mandou perdoar até 70 vezes 7 o mesmo indivíduo em um só dia. Mas a cada perdão não se deve trazer a multidão dos outros para o encontro com a verdade. Ou então, melhor é não dizer se perdoou. O grande desafio do perdão é desistir da ofensa do outro como direito nosso contra ele. Quem perdoa não perde a memória, mas desiste do direito de acusar ou de reter a memória como raiva ou crédito. Por isso, o perdão é um ato de fé e não de emoção. Pela emoção, ninguém perdoa ninguém. Somente pela fé, que antes olha para o próprio perdão que se recebe de Deus todos os dias, é que alguém pode praticar o perdão como decisão de graça e como privilégio. Se perdoar não se tornar um privilégio, creia, ninguém perdoa. Somente quem diz de verdade, é meu privilégio perdoar, é que de fato perdoa de modo perdoado mesmo. Mas enquanto perdoar é um fardo, uma obrigação, todo perdão será apenas sacrifício. Perdão é vida quando se torna privilégio em fé. Pense nisso. Nele.